hinos ao Criador. Estamos fechados com Deus. Graças a Deus por mais um maravilhoso amanhecer. Abençoado culto doméstico e mais uma vez ao meu lado, meu amigo e evangelista, irmão Jorge Alexandre. Que Deus te conceda um final de semana abençoado. E para o senhor também, irmão Jorge, tudo bem? Tudo bem, irmão Renato Campos, evangelista irmão Renato Campos. Estamos aqui mais uma vez. A semana se passou e nós estamos aqui nesta manhã de sábado para juntos sermos abençoados. Lembrando, irmão Renato, que nós agora realmente somos evangelistas, né? Estamos evangelizando. Isso. Nesta hora, há dezenas, centenas e, por que não dizer, milhares de pessoas nos vendo e nos assistindo e participando conosco. É uma honra estar aqui com o irmão nesta manhã e com nossos amados e preciosos irmãos e aqueles que vão nos ver e assistir pela primeira vez também. Nós temos um assunto maravilhoso para falarmos no dia de hoje. Porém, antes, vamos começar com esse abençoado hino. Irmã Evelyn em conjunto, adoram ao Senhor com o hino Ajoelhai. Tudo é mais tranquilo e fácil na jornada aqui, com Deus guiando nosso caminhar. Não existem circunstâncias difíceis de entender. Quando Deus está conosco é tudo bom, mas ao chegar o mal e pensamos que as respostas não virão, ajoelhar, dando graças ao Mestre que de pronto nos responde às orações. Ajoelhar e olhar pro alto, Ele tem a eternidade em suas mãos. E quando não entender seu plano de amor, na presença do meu Rei, ajoelhar. Quando negras nuvens chegam e começa o temporal, e o forte vento vem nos assustar, e ficamos perguntando por que temos de sofrer, ou será que Deus de mim se esqueceu? Quando o mal chegar, vamos nos lembrar, vivemos pela fé. Ajoelhar, dando graças ao Mestre que de pronto nos responde às orações. Ajoelhar e olhar pro alto, Ele tem a eternidade em suas mãos. E quando não
presença do meu Rei. Irmã Evelyn, Deus te abençoe. Casou e foi embora, irmão Jorge. Foi embora para casa dela. Foi embora para casa dela. Irmã Evelyn, criada nesse ministério, uma pessoa que sempre ajudou muito nesse ministério, casou com o irmão Gabriel, né? Está feliz da vida, não, irmã Evelyn? Pode deixar nos comentários aqui se a irmã está feliz ou não. E é sempre bom reviver esses momentos, e esse hino ficou muito ungido, muito abençoado. A irmã Evelyn, o conjunto, toda a igreja louvando e adorando ao Senhor. Vamos lá, irmão Jorge, que o tempo passa e passa depressa. Vamos ler a Bíblia, amados irmãos. Se você tiver condição, né, de parar um pouquinho, abrir sua Bíblia, sempre é bom. Mas se não tiver como, né, na correria do dia a dia, preste bastante atenção na leitura oficial do culto doméstico deste dia. Apocalipse, capítulo 1, nós vamos ler os versículos 10, 11 e 20. Vou fazer a leitura, depois a gente vai falar um pouquinho de dízimos e também das eras da igreja. Eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor, e ouvi de trás de mim uma grande voz, como de trombeta, que dizia: Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro. E o que vês, escreve num livro e envia às 7 igrejas que estão na Ásia: a Éfeso, e a Esmirna, e a Pérgamo, e a Tiatira, e a Sardes, e a Filadélfia, e a Laodiceia. Versículo 20. O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Pedimos, Senhor, que o Senhor possa abençoar a leitura desta palavra e nos dar, Senhor, a revelação, o ensinamento correto de tudo que nós vamos falar e fazer neste dia. Irmão Jorge Alexandre, nós vamos falar das eras da igreja. É um assunto assim muito rico que, se fizéssemos 10 programas, 15 programas, teria assunto para falar. Mas nós vamos introduzir, falar da primeira era e pouco a pouco vamos falando deste assunto sem correr, né? Tudo de forma calma, cautelosa, passando o ensinamento correto. Claro, estamos aqui para aprender, né? Aprendendo juntos sobre a palavra de Deus. Mas sobre o dízimo, sobre a questão das ofertas, nós tivemos um programa, creio eu, né, muito abençoado na semana passada. E nós falamos muito, né, com leituras da Bíblia, o que o profeta William Marion Branham diz a respeito de dízimos. E eu acho que resume nisso, irmão Jorge. Dízimo é dever de um cristão. Todo cristão é dizimista. E ofertante. E ofertante. É isso? Isso. Então, O profeta bateu o martelo. bateu o martelo e encerrou o assunto. Isso. Todo cristão é dizimista e o dízimo é dever do cristão. Amém. Amém? Amém. Deus te abençoe com essa Aí nós revelação. lembramos da irmã divina, né? Da irmã Valdivina. Irmã Valdivina. Saudosa irmã Valdivina Rodrigues, né? Mãe, Rodrigues, irmão? mãe do irmão Reginaldo, avó Isso, do irmão Jefter, que Isso. partiu na última semana. Isso. Então, ela encerrou, né? Com o amém. Amém. Assim seja. No último momento ali, ela estava com a mãe do irmão Jefter, a nora dela, né? Irmã divina, né? Irmã divina também, né? É Valdivina e divina. E ela disse, amém. Aí a mãe do irmão Jefter, a mãe divina, foi na irmã Valdivina e disse, o quê? Aí ela, amém. E aí a última palavra, cessou.
e logo depois partiu, descansou no Senhor. A irmã Valdivina, muito fiel, muito temente a Deus, pioneira deste ministério. Fica aqui, né, o nosso abraço também. Ao irmão Reginaldo, em nome dele, a toda a família, toda a igreja, por essa passagem da irmã Valdivina. Deus vos abençoe. O irmão Jefter está aqui também, né? E um dia festivo para o irmão Jefter. A vida é assim, né? Isso. A gente nasce, cresce, casa, é pai e parte para o Senhor. Hoje? É hoje! Quase que o irmão Jorge E não parte vai. para o Senhor. Irmão Jorge, quase o senhor não vai no Ué, casamento. pois é, ué. Vamos fazer aqui, vamos correr pro casamento. Isso. Irmão Jefter vai casar com a irmã Noemi no dia de hoje. De 0 a 10, irmão Jefter, alegria nesse coração 1 aí. milhão. Graças a Deus. Irmão Jorge, amados irmãos, nós vamos falar das eras da igreja e nós vamos introduzir este assunto e falar da primeira era nesta primeira programação. Então, se fosse dar um tema, né, seria Introdução às 7 eras da igreja. Nós já lemos a Bíblia, eu acho importante falarmos deste assunto, o irmão Jorge, destacando que assim, que nós vamos falar aqui veio de homem? Não. Veio da palavra de Deus. É a plenitude da palavra de Deus o que nós vamos falar aqui neste dia, neste culto doméstico. João foi o escriba de Apocalipse. João é o autor ou o escriba? A gente pode colocar, baseado no ensinamento correto, que João foi o escriba de Apocalipse. Por quê? Apocalipse é a revelação do próprio Jesus Cristo dada a João para quem? Para os cristãos da era gentia. Nós estamos na era gentia. Então essa revelação é para mim, é para você. Nós vimos aqui na leitura bíblica as 7 igrejas de Apocalipse que foram relatadas, escritas nesse livro aqui. Elas não falam apenas daquele período, irmão Jorge. Aquelas 7 igrejas tipificam, elas representam as 7 eras da igreja gentia. E nós estamos na última, na era de Laodiceia, a última era da igreja gentia. Mas, irmão Renato, de onde o irmão tirou isso? Vamos para a palavra de Deus? Mais uma vez, eu gostaria de ler Apocalipse, capítulo 1, versículo 20. A Bíblia fala, irmão Jorge, amados irmãos, sobre 7 igrejas, que quer dizer 7 eras, e 7 mensageiros, um para cada era, usando o termo as 7 estrelas. Então vamos lá com bastante atenção para essa leitura. O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra e dos 7 castiçais de ouro. 7 estrelas, 7 mensageiros, um para cada era. 7 castiçais de ouro, 7 eras da igreja. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. E os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Então, essa é a Bíblia, a leitura de Apocalipse, capítulo 1, versículo 20. E aí o irmão deve me perguntar, irmão Renato, se são 7 eras, quais são elas? Quais são as datas dessas eras da igreja? De acordo com o ensinamento do nosso profeta, William Marion Branham, baseado na palavra de Deus, o irmão Jefter vai projetar um quadro aqui nessa hora com as 7 eras da igreja. Eu vou citar e o irmão ou a irmã vai acompanhando com bastante atenção aí no monitor. Era de Éfeso, a primeira, do ano 53 ao ano 170, depois de Cristo. Mensageiro, Paulo. Segunda era, Esmirna, de 170 a 312, depois de Cristo. Mensageiro, Irineu. Terceira era, Pérgamo, de 312 a 606, mensageiro Martim. Quarta era, Tiatira, de 606 a 1520, mensageiro Columba. Quinta era, Sardes, de 1520 a 1750, mensageiro Martim Lutero. Era de Filadélfia, sexta era, 1750 a 1906, mensageiro Wesley. E a era de Laodiceia, que começou em 1906, o mensageiro profeta desta última era, William Marion Branham.
Agora, eu gostaria de ler uma escritura bíblica que está no Evangelho de São Mateus, capítulo 10, versículos 40 e 41. Evangelho de São Mateus, capítulo 10, versículos 40 e 41. É muito bom, né, irmão Jorge? Sim. Essa leitura bíblica. Quem vos recebe, a mim me recebe, e quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta em qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. E quem recebe um justo, na qualidade de justo, receberá galardão de justo. Então aqui nós temos a Bíblia falando, né? Algo tremendo, que quem recebe um profeta na qualidade de profeta, recebe galardão de profeta. Como que eu posso receber o ensinamento correto, o ensinamento desta era, de acordo com a palavra de Deus? É crendo no mensageiro da hora. Cada era da igreja teve o seu mensageiro. Nós estamos na última era. Então a mensagem desse último mensageiro é a verdade para este tempo. Profeta William Marion Branham. Irmão Jorge, antes de passar para o senhor, gostaria de ler a página 43. Nós temos esse livro aqui, amados irmãos. É uma exposição das 7 eras da igreja. O meu está bem desgastado, bem usado, mas está bem marcadinho, então é bom, eu gosto dessa forma aqui. Página 43, na visão de Patmos, profeta desta última era, diz: desde a era de Éfeso até esta era de Laodiceia, então da primeira à última, cada mensageiro trouxe a mensagem da verdade para o povo, nunca falhando em mantê-la a palavra de Deus para aquela particular era da igreja. Cada um agarrou-se a isto. Eles foram firmes em sua lealdade para com a sua luz original. À medida que cada era afastava-se de Deus, o seu fiel mensageiro conduzia aquela era de volta à palavra. A força deles procedia do Senhor, ou jamais poderiam ter resistido à maré. Eles estavam seguros em seu cuidado, porque nada podia arrebatá-los de sua mão, e nem alguma coisa podia separá-los do amor de Deus, quer fosse doença, perigo, nudez, fome, espada, vida ou morte. Nós vamos ver no decorrer da história da igreja que começava tudo bem, né? Começavam obedecendo a palavra, fazendo tudo da maneira correta, mas depois o povo desviava dos caminhos do Senhor. Mas esse mensageiro permanecia fiel, firme naquilo que é correto, naquilo que é verdadeiro. Agora, irmão Jorge, até explicando, né, para alguém que talvez está acompanhando pela primeira vez essa programação e para a edificação dos domésticos da fé. Como o irmão Branham teve essa revelação, como que ele revelou as 7 eras da igreja e quem seriam os seus mensageiros? Sim, irmão Renato, ele baseou na história, né? Na história das eras da igreja através de livros, vários livros escritos por historiadores. E eu não recordo nesse momento de todos os livros, os nomes de todos os livros, mas um foi os pais, né, pré-niceianos e outros que ele usou. Só que ele deixou bem claro que ele estava usando a história e a Bíblia Sagrada. E o que fez ele encontrar através da ajuda, né, do Espírito Santo cada mensageiro foi porque ele baseou o primeiro mensageiro da era de Éfeso como Paulo, sendo a primeira era da igreja Éfeso e o seu primeiro mensageiro Paulo. Então, o que ele mostra através disso? Ele mostra que todos os outros subsequentes, todos aqueles que viriam na sequência de Paulo, das eras vindouras, teriam que igualar com a mesma convicção, certeza e até mesmo doutrina que Paulo seguiu. No entanto, que nós temos aqui também em mãos, esse compêndio aqui,
das eras da igreja, é o da palavra original, né? Aqui está assim, na era de Éfeso, no parágrafo 6. O que a igreja foi no dia de Pentecostes, essa é a norma. Estabeleceu um padrão. Estabeleceu um padrão desde Pentecostes. Porque nós temos que compreender uma coisa, irmão Renato, que esse estudo é muito maravilhoso. Isso é revelação. Revelação se trata de eleição para nossos irmãos, né, da nossa comunidade, da nossa fé, da nossa comunhão. Para nós não temos dificuldade nenhuma. E também para nosso irmão que vai ouvir pela primeira vez. Por quê? Se ele tiver eleição e predestinação, porque predestinação e eleição é escriturística. Efésios, se você for lá em Efésios, no livro de Paulo aos Efésios, você vai ver essas duas características, esses dois fenômenos na vida cristã. Eleição e predestinação. Mas existe também uma predestinação para você crer no mensageiro da era de Laodiceia, o qual o irmão já colocou muito bem, que é nosso amado profeta, irmão Branco. Então aqui diz, o que a igreja foi no dia de Pentecostes, essa é a norma, esse é o padrão. Não há nenhum outro padrão. Nossa, isso é maravilhoso, é igual você falou, não precisa correr, né? Não precisa correr. Não há nenhum outro padrão. Não importa o que digam os estudantes, Deus não tem mudado aquele modelo. O que Deus fez no dia de Pentecostes tem que continuar fazendo até que termine as eras da igreja. E lembrando bem, irmão Renato, a gente vai meditando, ouvindo a voz do profeta nas eras da igreja. Ele chega, irmão Renato, na revelação de Jesus Cristo, o qual encabeça nessa série, esse compêndio. Ele detalha cada capítulo de Apocalipse. Ele junta os 3 primeiros, mostrando que é Deus introduzindo a igreja, falando com a igreja. Depois ele já vai pegando todos os outros capítulos. E às vezes versículo por versículo, trecho por trecho. Por trecho. E mostrando até o final. Desde o começo, começando com os mensageiros e as igrejas e terminando lá no fim. E ele relata por que o inimigo, o diabo, ele odeia 2 livros da Bíblia de uma forma tão sagaz. Ele disse que o diabo usa os grandes intelectos, os grandes estudiosos, para pôr interpretação humana para confundir as pessoas. Porque o livro de Gênesis mostra da onde ele veio, o seu começo. E o livro de Apocalipse mostra o seu fim, principalmente o lago de fogo. Então, por isso que quando nós começamos a meditar em Gênesis e Apocalipse através da revelação, nós encontramos dificuldade, nós encontramos barreira. Mas voltando aqui, então, até que termine as eras da igreja, o padrão para encontrar os demais mensageiros foram aqueles que seguiram o modelo de Paulo, a doutrina de Paulo. Então, nós vamos discorrer um pouco, né, de cada uma dessas eras, porque faltar-nos-ia tempo, né, para nós destrincharmos tudo. Nosso pastor, algum tempo atrás, ele pregou sobre esse compêndio aqui, durante mais de um ano. E lembrando bem, irmão Renato, esse compêndio das 7 eras da igreja, que está aqui na minha mão, você que que está conhecendo agora, ouvindo essa programação
pela primeira vez, se isso descer ao seu coração, se você estiver entusiasmado para aprender mais a respeito das Escrituras, a respeito das 7 eras da igreja, nós vamos ter o prazer de enviar para você. Aparece o meu número aí na tela, o número do irmão Renato, e você pode deixar nos comentários também que esse compêndio chegará até você. Então, irmão Renato, esse é o princípio de tudo. Era de Éfeso, primeira era, mensageiro da era de Éfeso, Paulo. Lembrando bem que a primeira era tem o privilégio de ter um mensageiro profeta. Nós vamos caminhando e vamos explicando isso para nossos amados irmãos e relembrando também, irmão Renato, que os estudos das eras da igreja, o estudo da Bíblia Sagrada, ele nunca pode ser super enfatizado. A revelação, Mombrana diz, na revelação de Jesus Cristo, que falar sobre revelação, 7 eras da igreja, nunca pode ser super enfatizado. Isso sempre é vivificado, isso sempre vai ajudar meu irmão, a minha irmã. Sabe por quê? Mombrana diz que revelação, irmão Renato, traz paz, traz gozo, traz confiança, traz alegria. Então, nossos amados irmãos estão participando conosco e revendo essas coisas, e aqueles que vão ver pela primeira vez vão notar, falar, olha, eu nunca tinha notado isso, eu nunca tinha visto isso, eu nunca tinha ouvido sobre isso. No entanto, você acabou de ler a escritura de Apocalipse, que mostra completamente o começo do começo. Você já viu isso? O começo do começo. O começo do começo. E, irmão Jorge, um detalhe... Eu pensei que tinha 5 minutos, irmão Jorge já... Irmão Jorge já levantou a mão para encerrar, gente. Ei, mas passa rápido. Irmão Jorge, é importante a gente destacar que se os domésticos da fé, falando para você agora, amado irmão, se a gente não conhece o livro das eras e os selos, nós não conhecemos a mensagem do profeta desta última era, William Marion Branham. Nós estamos ainda nos rudimentos, tomando aquele primeiro leitinho ainda, né? Não estamos com aquela comida forte, aquela comida que realmente alimenta a nossa fé, nos dá forças para prosseguir. Falando rapidamente aqui dessa primeira era, a era de Éfeso foi destacado, né? Quem foi o mensageiro? Paulo. Essa era foi do ano 53 até 170 depois de Cristo. Éfeso, a cidade ali em si, era uma das 3 maiores cidades da Ásia. Hoje é onde é o território da Turquia. Lá tinha algumas características. Uma cidade muito rica, com governo romano, porém com idioma grego. E aí chama a atenção por que Paulo e não Pedro foi o mensageiro da primeira era. E o profeta desta era de Laodiceia, William Marion Branham, destaca muito bem a respeito disso. Embora a Pedro fora concedida a autoridade de abrir as portas aos gentios, foi dado a Paulo ser seu apóstolo e profeta. E eu vou ler essa escritura para a gente encerrar. Gálatas, capítulo 1. Então, Epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo 1. Vou ler apenas alguns versículos aqui, a partir do versículo 11. O Evangelho de Jesus Cristo. Paulo dizendo: Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não o recebi, nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Então, Paulo destacando, né? Depois o irmão pode ler esse capítulo completo, mas em resumo, que o evangelho que foi anunciado, que foi pregado, que está nesse livro bendito aqui, a Bíblia, não foi nenhuma escola, nenhum homem que ensinou para ele. Foi a revelação de Jesus Cristo que está eternizada na Bíblia Sagrada. E aí, irmão Jorge, nós temos um ponto que eu acho muito interessante, são 3 características que Paulo teve e que os demais mensageiros também têm. Em primeiro lugar, Paulo foi completamente fiel à palavra. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, 14, 36 e 37. Vou abrir bem rápido aqui para a gente
ir para o encerramento. A Bíblia diz, primeira carta de Paulo aos Coríntios, 14, 36 e 37. Porventura saiu dentre vós a palavra de Deus? Uma pergunta, né? Ou veio ela somente para vós? Outra pergunta. Se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. Paulo, com autoridade, sendo fiel à palavra, dizendo isso. O seu ministério, segunda característica, foi no poder do Espírito, demonstrando assim a palavra falada e escrita. 1 Coríntios, capítulo 2, aqui cita os versículos 1 ao 5. E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza, e em temor, e em grande tremor. Agora o versículo-chave. E a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Irmão Renato, também essa palavra aí, em demonstração do Espírito e de poder, nós vamos ver que nos mensageiros posteriores também este poder operou em cada um, sendo que no último mensageiro, na última era, veio uma porção dobrada. E a primeira característica, completamente fiel à palavra. A segunda, ministério no poder do Espírito, demonstrando assim a palavra falada e escrita. A terceira característica, de Paulo e de todos os mensageiros, tinha o fruto evidente de seu ministério dado por Deus. Aí a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 2, diz, capítulo 11, versículo 2, diz, porque estou zeloso de vós com o zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Maravilhoso. Então esse é o profeta, né? O mensageiro desta primeira era. E aí nós vemos, né, irmão Jorge, que, como se diz, o tempo foi, mas a gente não pode fechar sem isso aqui. O que aconteceu com Éfeso? Éfeso foi decaindo, né? Relaxou? O significado já da palavra Éfeso, um dos significados já é esse, né? Relaxado. E eles foi relaxando. O que é relaxar? É ficando descuidoso, né? Vai descuidando, mas só que lembrando que Paulo não se relaxou. O mensageiro manteve fiel. Fiel à palavra, mas tem que se tomar cuidado para não se acostumar com o poder de Deus. E a quem venceu naquela era, tiveram os cristãos vencedores, né? Os 7.000 de Elias, na primeira era, os cristãos que não foram relaxados, né? Que não se tornaram relaxados. O profeta desta última era também nos diz na página 89 do livro das Eras. E a estes filhos de Deus que vencem por ele é dado o privilégio do paraíso de Deus e a constante comunhão de Jesus Cristo. Você deseja isso, amado irmão? Privilégio do paraíso de Deus e a constante comunhão de Jesus Cristo. Nunca mais haverá qualquer separação dele. Aonde ele for, sua noiva irá. O que é seu, ele compartilha com seus amados numa relação de cordeiros. As coisas secretas serão reveladas, as coisas obscuras serão aclaradas. Conheceremos como somos conhecidos e seremos como ele. Esta é a herança do vencedor que venceu pelo sangue do Cordeiro e a palavra de testemunho de Jesus Cristo. Você pode dizer comigo nesta hora? Eu sou um vencedor. Eu sou um vencedor. Nós somos vencedores. Nós somos vencedores. Creia no poder desta palavra. Que o Senhor possa completar aquilo que nós não demos conta de transmitir. Nós pedimos que o Senhor abençoe
este culto doméstico e a vida de cada irmão, de cada família. Amém. Continue acompanhando esta programação de fé e fé para vencer. Compartilhe, deixe seu comentário, sua participação. Deus vos abençoe. Deus abençoe. Um abraço. Um abraço. الرب يباركك ويحرسك يضيء بوجهه عليك ويرحمك الرب يرفع وجهه عليك ويمنحك سلام יברכך אדוני וישמרך יראה אדוני פניו אליך ויחונך יישא אדוני פניו אליך וישם לך שלום